Bom dia, boa tarde ou quem sabe, boa noite. O Psicocast está começando. Esse é o episódio 22 de um podcast que alia arte à saúde mental. No episódio de hoje, vamos falar sobre a saúde ambiental e como ela pode afetar o nosso dia a dia. Eu sou Laila. E eu sou Ana Paula. Nós somos estudantes de medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM. No episódio de hoje, contamos com a presença de Ravena Santos. Ravena é enfermeira, mestre e doutora em saúde coletiva pela Fiocruz Minas. Ela desenvolve trabalhos ligados à saúde ambiental há 8 anos. Atualmente, ela é professora adjunta da FAMUC. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Ravena. Seja muito bem-vinda. Oi, pessoal. Eu agradeço o convite de participar desse episódio. Estou muito feliz de estar aqui no Psicocast. Momento cultural. O homem está na cidade como uma coisa está em outra, e a cidade está no homem que está em outra cidade. Mas variados são os modos como uma coisa está em outra coisa. O homem, por exemplo, não está na cidade como uma árvore está. A cidade está no homem, quase como a árvore voa no pássaro que a deixa. Cada coisa está em outra, de sua própria maneira e de maneira distinta de como está em si mesma. A cidade não está no homem do mesmo modo que em suas quitandas, praças e ruas. O trecho da obra de Ferreira Goulart traça a relação entre o homem e a cidade. O trecho mostra como é dinâmica e distinta essa relação, que se dá de maneira única. O homem pertence à cidade, e ela está presente nele. Hoje, quando pensamos em saúde, pensamos muito além de estar sem doença. Pensamos na psique do indivíduo e também no meio em que ele está inserido. Nessa conjuntura de fatores, Ravena, o que seria a saúde ambiental? E qual a importância de falarmos sobre ela? A saúde ambiental é o campo da atuação da saúde pública que vai se preocupar com as formas de vida, das substâncias e das condições em torno do ser humano, que podem exercer alguma influência sobre a sua saúde e o seu bem-estar. Então, são todos aqueles aspectos da saúde humana, incluindo a qualidade de vida, determinados fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e até psicológicos no meio ambiente no qual o indivíduo se insere. Ela também vai abarcar aqueles fatores do meio ambiente que potencialmente podem prejudicar a saúde de gerações, tanto atuais quanto futuras. E aí a gente tem como grande marco, a primeira Conferência Internacional para a Promoção da Saúde, que foi realizada em Ottawa, no Canadá, e ainda em 1986, que vai definir, então, a necessidade dessa criação dos ambientes favoráveis à saúde, os chamados ambientes saudáveis, e desde então a gente tem intensificado as pesquisas e as discussões sobre esse assunto e sobre a importância desses ambientes favoráveis à saúde. E aí a gente tem na América Latina, no Brasil, inclusive, a dominação das necessidades que não são atendidas, tanto ligadas ao saneamento ambiental tradicional, como as necessidades crescentes de proteção ambiental, por exemplo, que têm se tornado mais graves devido à urbanização intensiva e um entorno caracterizado por um desenvolvimento econômico mais lento, características aqui do Brasil. Então, na população brasileira, a gente vai ver um reflexo das situações apontadas anteriormente, que vão traduzir-se na coexistência de doenças infecto-contagiosas e também crônico-degenerativas vinculadas a fatores ambientais. Então, as primeiras, elas podem estar relacionadas, as doenças infecto-contagiosas, podem estar relacionadas à presença de vetores, à contaminação das águas. Já as crônicos degenerativas, elas são fundamentalmente relacionadas, por exemplo, à poluição ambiental, à má qualidade dos alimentos e ao estresse que a gente tem passado. Então, vão crescer também óbitos, lesões causadas por acidentes, violência, inclusive entre os jovens. Então, em decorrência desses problemas, o setor saúde, ele vem
se mobilizando para promover mudanças na forma de resolver esses problemas. Daí, então, a importância da gente compreender melhor essa saúde ambiental e tudo que ela permeia. A saúde ambiental está em tudo, o que a torna relevante e interessante demais. Acho que nós talvez não tenhamos pensado em ambiente dessa forma ainda, não é? Pensando no ambiente, então, Ravena, como ele pode e afeta a nossa saúde? E em relação à nossa saúde mental? Na verdade, a maior parte dos problemas de saúde que nós enfrentamos, eles podem ser atribuídos a condições sociais e ambientais nos quais as pessoas elas vivem, elas trabalham, e aí a essas condições a gente dá o nome de determinantes sociais de saúde. Nós temos determinantes que são conhecidos como idade, hereditariedade, que estão presentes em nossas vidas. Porém, nossas ações exclusivamente, pontualmente sobre elas são de certa forma limitados. Por exemplo, eu não consigo alterar a idade de um indivíduo. Ao passo de que eu tenho outros determinantes, por exemplo, os intermediários, onde eu tenho uma facilidade um pouco maior, eles são mais acessíveis em termos de mudança. Por exemplo, condições ambientais, estilo de vida, renda, saneamento básico, que são, de certa forma, mais acessíveis e capazes também de produzir grandes mudanças na saúde do indivíduo. Mais especificamente, como eles podem realmente impactar as condições de saúde, são exemplos muito comuns da nossa prática. É sabido, né, que em todo o mundo, pessoas mais vulneráveis, socialmente desfavorecidas, têm menos acesso a recursos sanitários, então elas vão adoecer e vão morrer antes de pessoas que têm uma posição social mais privilegiada, na grande maioria das vezes. Então, as disparidades no âmbito da saúde, elas seguem aumentando, apesar da gente ter uma riqueza sem precedentes, né, um avanço tecnológico mundial aceleradíssimo, essas diferenças são ainda muito gritantes e impactam diretamente a saúde da população de forma diferente. Pessoas mais vulneráveis acabam sendo mais impactadas. Nossa, realmente a dinâmica entre saúde ambiental e saúde mental é relevante, né, para a sociedade. E Ravena, sabemos que questões sociais, culturais e econômicas, como o desemprego, o subemprego, a superexploração da classe trabalhadora, também fazem parte dos determinantes sociais e influenciam diretamente na saúde, né? A pandemia foi um desastre natural que alterou todo o cenário mundial, muito além da questão física e mental das pessoas. E com isso, a gente conseguiu ver uma desestabilização da economia e outras questões sociais que nos afetaram e seguem nos afetando até hoje. Pensando assim, Ravena, como esses determinantes sociais compõem o cenário de saúde dos indivíduos? Como eles realmente nos impactam? Então, em relação, né, à nossa saúde mental, dentre os impactos ambientais mais frequentes e preocupantes que nós temos encontrado hoje, nos dias atuais, em relação a essa saúde mental, nós podemos citar ansiedade, estresse pós-traumático, síndrome do pânico, que são exemplos de consequências de uma vida cada vez mais contaminada pela velocidade de informação, pela violência vivenciada no nosso dia a dia, pela pressão por resultados que a sociedade nos impõe. E tudo isso representa um movimento muitas vezes muito mais rápido que a mente humana ela suporta, levando então a esse adoecimento mental. Não há dúvida, todos nós temos consciência disso, que para que exista uma saúde mental, e a saúde considerada num conceito mais amplo, como proposto pela Organização Mundial de Saúde, a gente precisa de um ambiente ecologicamente equilibrado, que é previsto inclusive na nossa Constituição. E é também um meio ambiente que deve proporcionar a todos nós uma vida saudável e livre dessas pressões angustiantes.
E aí, como exemplo, grande exemplo da atualidade que nós temos vivenciado em relação aos impactos sobre a saúde mental, né? A gente pode citar, por exemplo, os desastres de origem natural, que nós temos vivenciado cada vez com maior intensidade, maior frequência, e muitas vezes essas pessoas afetadas por esses desastres de origem natural, elas vão ser afetadas e conviver com aqueles impactos diretos ou indiretos por longos períodos. Existem sim impactos a curto, mas existem também impactos a médio e longo prazo que nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos estar capacitados e também habilitados para atender a essa demanda crescente da população com queixas tão específicas. Depois de tudo que nos falou, não temos como negar a importância de discutirmos cada vez mais sobre a saúde ambiental e os determinantes sociais. Quais estratégias podemos adotar para termos um ambiente favorável à nossa saúde? Podemos usar o ambiente ao nosso favor, Ravena? Como estratégia, né, como uma dica de como nós podemos usar esse ambiente a nosso favor, a gente tem como grande vantagem a promoção de ambientes favoráveis à saúde, que incluem a proteção de ambientes naturais, a preservação dos nossos recursos naturais, a avaliação sistemática do impacto que essas mudanças do ambiente vão causar à saúde. Então, essa construção de ambientes que facilitam, favoreçam a saúde, ela vai se estender em todos os espaços de vivência, desde esses ambientes naturais, na busca pela preservação, como também no nosso lar, no ambiente de trabalho, de lazer, de escola, que nós vimos que pertencem sim aos nossos determinantes sociais e ambientais de saúde. Então surge uma questão principal nesse sentido, que é realmente dar ênfase a essa persuasão das pessoas para que elas alterem sim o comportamento e o estilo de vida para uma vida mais saudável, né? A gente trabalha muito isso durante as nossas práticas de educação e saúde, procurando estimular as pessoas a terem uma alimentação mais saudável, a fazerem atividade física. E aí eu acho que, como grande inclusão, complementando essas atividades de educação e saúde, nós podemos também começar a voltar um olhar para a alteração do ambiente físico, social, econômico, condizente com uma vida mais saudável, né? Proporcionando realmente um ambiente mais saudável para onde essa pessoa se insere. Ravena, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. Foi um prazer tê-la conosco. E as portas do Psicocast estarão sempre abertas para você, tá bom? Muito obrigada. Nosso podcast está chegando ao fim. E enquanto o nosso próximo episódio não sai, aqui vão algumas sugestões de obras que abordam os temas mencionados na discussão de hoje. A primeira indicação é o documentário The Corporation. Ele é um documentário canadense de 2003 que mostra o desenvolvimento de uma corporação e examina de forma crítica as práticas de negócios corporativos. É bastante interessante como ele compara a empresa com os comportamentos humanos. Esse documentário está disponível no YouTube, viu? A segunda indicação que temos para vocês é o documentário Ilha das Flores. Ele retrata a questão da saúde ambiental relacionada à desigualdade social gerada pelo sistema capitalista, o mesmo sistema que negligencia a necessidade de políticas públicas que solucionem a miséria que parte da população brasileira vive. Ele é um documentário disponibilizado no YouTube, é bem pequenininho e vale realmente a pena dar uma conferida. O Psicocast foi criado com o intuito de trazer mais luz às pautas relacionadas à saúde mental e de combater os preconceitos atrelados a essa temática. Obrigada, ouvintes, por ficarem até aqui com a gente. Não deixem de nos seguir no Instagram, @psico.educação. Lá você encontra postagens sobre os principais temas abordados por aqui e nome de livros, músicas, filmes indicados em cada episódio. Nós esperamos você ansiosamente no próximo episódio. Lembrando que o Psicocast vai ao ar quinzenalmente às quintas.
Um grande abraço, tchau, tchau!